Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui à nossa apresentação. Nossa intenção aqui é refazer a apresentação que a gente fez no curso de Design de Embalagem e Transporte. Então, eu sou o Marcos Cardinale, eu sou gerente de marketing da Expo na América Latina. Ao meu lado aqui eu tenho o Rudi Faria, que é nosso especialista em softwares também. E a gente vai mostrar para vocês aqui como fazer um design inteligente de embalagens de transporte através de paletização e desenho estrutural CAD. É... Eu vou contar para vocês uma historinha aqui para ilustrar aqui a nossa apresentação. É uma história fictícia, né? Uma história com personagens fictícios, com empresas fictícias, mas é uma história baseada em fatos reais, é uma história baseada em experiências de clientes, de diversos clientes que a gente tem. Então a gente construiu uma história aqui para conseguir fazer essa apresentação de forma mais didática, mas de qualquer jeito eu tenho uma mensagem principal. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria que vocês fixassem dessa apresentação, se tem uma coisa que vocês devem lembrar dessa apresentação, essa mensagem é que a paletização e desenho estrutural CAD juntos são capazes de gerar economia através de três pilares. O primeiro é a otimização das embalagens de transporte, otimização do tamanho da embalagem de transporte, da capacidade da embalagem de transporte. A segunda é redução do número de pallets, ou seja, como reduzir a quantidade de pallets para transportar uma carga. E a terceira é a redução de caminhões e containers. Isso tudo tem a ver com embalagem de transporte, quer dizer, embalagem de transporte, na nossa opinião, ela não é só a embalagem, ela é um pouco da cadeia, né? A cadeia logística inteira, ou seja, o que cabe dentro da embalagem de transporte, como você consegue alocar produtos dentro da embalagem de transporte, como você consegue montar essas embalagens, essas caixas de transporte no pallet, como você consegue arranjar o pallet dentro do caminhão ou do container, ou seja, fazer uma embalagem de transporte, uma caixa de transporte de sucesso significa pensar em tudo isso. É exatamente esse ponto que a gente quer trazer aqui para vocês nessa apresentação. Então, eu vou contar, como eu disse, essa história e no final o Rudy vai fazer uma pequena demonstração para vocês de como é fácil fazer isso que eu estou trazendo aqui na história para vocês. Como eu disse, o nosso personagem principal aqui, nosso personagem fictício é a Alces Sport. A Alces Sport é uma marca de cosméticos e produtos de higiene pessoal, ambos com apelo esportivo. A Alça Sport ela é líder de mercado, ou seja, ela é a primeira de vendas aí dentro do mercado que ela compete, e ela tem uma vasta cadeia de distribuição nacional. E isso já começa a trazer um pouco do viés de embalagem de transporte, ou seja, os produtos da Alces chegam no Brasil inteiro, chegam no território nacional inteiro, através de embalagens de transportes. Como eu disse, ela é uma líder de mercado e um dos principais produtos dela, se não o principal, é esse creme hidratante aqui. Esse creme hidratante ela vende mais do que qualquer outro concorrente, então ela tem uma situação relativamente confortável no mercado. E as figuras aqui, os dados desse produto são o seguinte: ela tem essa embalagem de 200 ml de creme hidratante. E ela usa uma caixa de embarque que comporta 24 produtos por caixa, ou seja, ela consegue colocar 24 tubinhos desse aqui dentro de uma caixa de embarque. Ela consegue colocar 63 caixas de embarque em um pallet e ela consegue colocar 9 pallets desse por caminhão. Então, toda a distribuição nacional da Alces é feita através dessa mecânica aqui: 24 produtos por caixa, 63 caixas por pallet, 9 pallets por caminhão. E a Alces sempre viveu bem e feliz com essa situação, porque, como eu disse, ela é líder de mercado, o segundo concorrente ali está a uma certa distância. E isso aqui, essa situação logística, essa situação nas embalagens de transporte da Alces nunca foram um problema para eles. Mas a gente sabe como o mercado é dinâmico, como tudo muda, e o país passou a viver uma crise econômica. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas uma crise imensa apareceu no país, que trouxe recessão. Essa recessão trouxe muito desemprego. Então, duas coisas principais acontecem na crise, né? O desemprego ele vem, por consequência, as pessoas deixam de consumir
produtos, principalmente produtos supérfluos, como, por exemplo, o nosso creme hidratante aqui. E a segunda coisa é que, mesmo quem não perdeu emprego, consome de maneira mais consciente, também pensa um pouco ali em consumir supérfluos. E a Alces, frente a essa crise, começou percebeu que o faturamento caiu 12% em poucos meses, ou seja, essa crise ocasionou que o faturamento da Alces caiu a 12% em poucos meses, e é uma situação difícil de controlar, porque é uma situação macroeconômica, uma situação que está teoricamente fora da empresa, que eles não conseguem agir com tanta eficiência, que é basicamente a crise que a gente enfrenta no país, que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos. E, como toda empresa, o que acontece quando uma empresa passa por crise? Quando uma empresa principalmente perde faturamento, a empresa começa a buscar internamente maneiras de compensar essa perda, né? Então, ela começa a encontrar maneiras de vender mais, o que na crise eventualmente é difícil, ou ela começa principalmente a pensar em como economizar, como reduzir custos. E quando a gente pensa em reduzir custos, normalmente vem ali o pessoal do financeiro e eles sempre têm ideias mais radicais de como reduzir custos. Muitas vezes essas ideias vão para o lado de cortar pessoas, de efetuar um programa de demissão ou de fazer reestruturação dentro da empresa. Então, assim, normalmente, muitas vezes as empresas pensam nesse tipo de situação na crise para reduzir custo, e aqui no nosso exemplo, na nossa história da Alces, não foi diferente. Então, quando eles tiveram essa perda de 12% de faturamento, eles passaram a bolar um plano lá interno para reduzir os custos, principalmente focado na redução de pessoal. O que nunca é bom, o que traz perda de competitividade, o que traz desemprego, o que traz diversos impactos dentro da empresa e fora dela também. E esse plano estava caminhando bem, até que nosso pessoal de desenvolvimento de P&D tiveram uma ideia. Na verdade, nosso pessoal de P&D, eles foram ao mercado, eles foram buscar no mercado soluções que pudessem ajudá-los a reduzir custos de uma maneira considerável, sem ter que ir para a solução óbvia, que era reduzir pessoal. Então, o pessoal de P&D encontrou no mercado exatamente o foco principal aqui da nossa história, que é uma solução de design inteligente de embalagem de transporte, que é a junção entre design estrutural CAD para as caixas e paletização. Eles entenderam a mecânica dessa solução, eles entenderam como essa solução poderia ajudar a Alces, e eles implantaram essa solução ao longo de poucos meses ali dentro da Alces. E eu vou contar para vocês quais foram os resultados da implantação dessa solução. Então, a primeira coisa que essa solução faz, né, como eu disse no começo, embalagem de transporte, na nossa concepção, é uma cadeia, não é simplesmente a caixa de transporte em si, mas é o produto que vai dentro dessa caixa, como essa caixa se comporta num pallet, como esse pallet se comporta num container, e assim vai. Então, a solução de design inteligente que a gente que a Alces adotou aqui, ela começou revisando o produto principal, ou seja, ela pegou o tubo ali, o frasco de creme hidratante que tinha 200 ml, e ela começou sugerindo um redimensionamento do produto de modo a diminuir alguns milímetros na largura desse produto, sem afetar o volume da embalagem. Ou seja, a embalagem continua com 200 ml, continua exatamente o mesmo produto, só que ela passa a ter uma dimensão ligeiramente menor. E por que ela tem uma dimensão ligeiramente menor? Para fazer com que as caixas de transporte, com que as caixas de embarque comportem mais produtos. Então, essa pequena redução, né, essa solução, esse software, ele sugeriu uma pequena redução na dimensão do produto, e isso ocasionou que 30 produtos pudessem ser colocados dentro de uma caixa de transporte. Como eu disse antes, ela fazia isso com 24, ou seja, só aqui nessa mecânica a gente conseguiu ganhar 6 produtos por caixa, significa 25% a mais. Então, só de fazer essa mudança, a Alces conseguia transportar 25% a mais de produtos em uma caixa. Isso sem contar a facilidade com que a solução desenha essas caixas, ou seja, simplesmente partindo de um produto a gente consegue fazer uma caixa que seja perfeitamente dimensionada para ela, a gente consegue vincular essa caixa a um design gráfico, como vocês podem ver aqui, e eventualmente, como a gente está ilustrando aqui, até
dá um viés de display para essa caixa. Então, em alguns mercados, essa caixa pode servir até de display de PDV, como é no nosso exemplo aqui, mas isso tudo é feito muito rapidamente, em questão de minutos, por essa solução de design inteligente que a gente está trazendo aqui como exemplo para vocês. Então, só na caixa de embarque a gente conseguiu 6 produtos a mais, o que representa 25% de produtos a mais na caixa. Só que isso não é tudo. Com um cálculo de paletização, a gente conseguiu colocar 81 caixas de embarque por pallet. Isso significa 29% a mais. Então a gente está colocando mais caixas de embarque em cima do mesmo pallet, sem alterar a altura, sem alterar a largura, a gente está colocando mais caixas simplesmente por paletizar de forma diferente, né? Antigamente a paletização aqui na Alces era feita de maneira intuitiva, então eles simplesmente colocavam as caixas da maneira que parecia mais simples em cima do pallet, sem se preocupar muito com o aproveitamento. Só que com essa solução que eles adotaram, eles passaram a ter um aproveitamento de 29% a mais, ou seja, agora um pallet comporta 81 caixas de embarque. E se isso não bastasse, essa mesma solução fez um cálculo de distribuição dos pallets dentro do caminhão. Então, assim, a mesma coisa acontecia. Os pallets eles eram posicionados no caminhão de forma intuitiva, da maneira como parecia mais fácil, e isso ocasionava em 9 pallets por caminhão, 9 pallets por carga. Então, cada caminhão saía carregado com 9 pallets. Mas depois que essa solução ofereceu um layout melhor dentro do caminhão, a gente conseguiu colocar 12 pallets por carga, o que significa 22% a mais. Então, assim, num simples estudo, uma solução conseguiu fazer esses cálculos de maneira muito ágil, otimizada, e desenhar a caixa, e o pallet e o layout de uma maneira muito rápida e otimizada, a gente conseguiu melhorar em 20% a quantidade de produtos na caixa, em 22% a quantidade de pallets, de caixas no pallet, e em 22% a quantidade de pallets na carga. Então, esses foram os ganhos. Vocês podem imaginar a economia que isso resulta, ou seja, quando você diminui, quando você consegue transportar no mesmo caminhão muito mais pallets e muito mais produtos, você economiza na cadeia inteira. Então, foi exatamente esse o benefício que a Alces teve ao adotar essa solução de design inteligente. E a economia gerada por esse benefício foi suficiente para cobrir as perdas que ela teve ali em virtude da crise. Só que mais do que isso, essa solução trouxe uma mudança permanente dentro da Alces, de modo que quando a crise passar, quando o cenário macroeconômico melhorar, a Alces vai ter a logística dela, através das caixas de embarque, muito mais otimizada, ou seja, as margens de lucro dela vão aumentar bastante quando ela começar a voltar a vender mais. Só para ilustrar essa história aqui, eu estou trazendo aqui dados reais de um cliente global nosso, por isso que os dados são, os volumes aqui apresentados são muito grandes, mas isso aqui são dados reais de um cliente que fez exatamente essa mesma otimização, ou seja, mudou o produto principal, mudou a caixa de embarque, mudou o pallet, mudou o caminhão. No primeiro ano, só de fazer as mudanças básicas, eles já vivenciaram uma economia de 8 milhões de dólares. Ao longo de 2 anos, essa economia passou para 34 milhões de dólares, ao passo que eles passaram a utilizar a solução de uma maneira muito mais eficiente. Isso significa que eles economizaram 570 mil litros de combustível ao longo desses 2 anos, ou seja, eles deixaram de consumir 570 mil litros de combustível. Isso por si só a gente já traz, além de uma economia financeira, a gente já traz aqui um pouco de sustentabilidade, ou seja, olha o tanto de combustível que foi possível não consumir. Da mesma maneira, 18 mil caminhões, ou seja, 18 mil viagens de caminhão foram reduzidas em virtude dessa otimização que eu apresentei para vocês. Isso significa 1.540.000 quilos de CO2 a menos emitidos em virtude da redução desses caminhões. Essas viagens a menos ocasionam em
1.454.000 quilômetros a menos rodados por esses caminhões. Isso, só a título de exemplo, é o suficiente para ir e voltar na Lua 2 vezes. Então, simplesmente otimizando a cadeia logística, otimizando a embalagem de transporte, o pallet, o caminhão, a gente conseguiu ter uma economia desse porte. E essa é a história que eu gostaria de contar para vocês, para ilustrar os benefícios. E se vocês estão imaginando se é fácil ou difícil fazer isso, o Rudy vai iniciar agora uma apresentação para vocês de como é fácil implementar uma solução dessa na empresa de vocês. Legal, bacana. Olá, pessoal. A ideia aqui é fazer uma pequena demonstração do software atuando aqui, funcionando na prática. Deixa eu só abrir aqui o meu Windows. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, é trabalhar com um produto, né? Hoje a gente tem a integração total entre duas soluções, né? A gente tem a solução de desenho estrutural e a gente tem a solução de paletização, e essas duas soluções conversam uma com a outra, tá? Então, por exemplo, eu posso chamar um produto aqui, né? No caso, eu tenho uma arte em 3D já com um rótulo aplicado, e eu gostaria de fazer um arranjo aqui, né? Eu gostaria de, por exemplo, fazer um arranjo com 30 produtos a serem transportados na caixa de transporte. Eu consigo, através da nossa solução de desenho estrutural, fazer esse arranjo aqui de uma forma muito simples, né? Eu posso clicar aqui no botãozinho para copiar e arrastar aqui, simplesmente eu arrasto e ele já vai fazer todo o meu arranjo, né? Aqui no caso eu fiz no sentido do eixo Y, e aí eu posso fazer também no outro sentido. E a ideia aqui, por que eu estou fazendo isso, na verdade? Eu gostaria de criar um arranjo e a partir desse arranjo criar uma caixa de transporte de uma maneira automatizada aqui. Tá? Então eu fiz aqui, por exemplo, deixa eu só dar um OK aqui, deixa eu girar o produto. E a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 produtos nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos nesse outro sentido, tá? Então, a ideia é, uma vez que, na verdade, esse produto aqui ele já foi redimensionado, né, com base no que o Marcos estava falando agora na apresentação, esse produto ele já foi redimensionado de acordo com o cálculo apresentado no KPAC. Mas eu gostaria de criar uma caixa de transporte agora com relação a esse arranjo de 30 produtos, né? Então, eu posso vir aqui e chamar a minha biblioteca de desenhos. Essa biblioteca de desenhos do ArtusCAD tem mais de 450 desenhos parametrizados que a gente pode usar. E a gente pode também criar a nossa própria biblioteca de desenhos. Eu só tenho que estipular aqui o comprimento e a minha largura, e aí eu vou conseguir chamar a minha biblioteca de desenhos, né? Eu tenho aqui, como eu falei, mais de 450 desenhos, eu tenho modelos de corrugado, todas as caixas de transporte aqui, todo o padrão FEFICO eu tenho aqui para escolher, tá? Caixa maleta, caixa, enfim, todo o padrão FEFICO de caixa de transporte, e não só isso, né? Eu consigo até criar a minha própria biblioteca, no caso nosso aqui, eu criei a caixa de transporte do Alces aqui, que é uma caixa que tem essa janela aqui que facilita ali a divulgação do produto, né? Então vou dar um OK. E o Artus ele sempre vai pedir aqui para a gente escolher o substrato, né? Através desse substrato ele vai fazer toda a compensação de vinco, colocar um substrato aqui de uma onda B com 3 milímetros, por exemplo, e aí ele já automaticamente ele já vai imputar para a gente as informações de comprimento, largura e altura dessa caixa com base naquele arranjo que a gente fez dos 30 tubinhos ali enfileirados, tá? Eu vou dar um OK e ele já criou para a gente aqui, ó, em questão aí de segundos, uma caixa para transportar esses 30 produtos aqui, tá? Eu posso ainda colocar o meu layout, né? Eu posso visualizar o desenho que o ArtusCAD fez para a gente. Esse é o desenho da caixa de transporte que ele fez para a gente, considerando os 30 tubinhos dentro dessa caixa de transporte. Esse foi, por exemplo, essa é a dimensão que ele gerou. E ele já fez compensado, né? A gente percebe que esse vínculo está para baixo com relação a esse, justamente para a prioridade de dobra, né? Também o painel oposto, a orelha de cola sofreu compensação, né? Aqui a gente tem 388, aqui 386.5. Então ele já fez todo o desenho estrutural, considerando, né, no caso, a informação do meu cartão que eu estou utilizando, que é uma espessura de 3 milímetros, e considerando também o dimensional daqueles 30 tubinhos, né? Eu posso colocar uma arte final aqui em cima ainda, por exemplo.
tá? E eu posso registrar essa arte no meu desenho estrutural, e aí eu posso voltar para a visualização em 3D para fazer a paletização no Cape, né? Aqui a gente tem o resultado já dessa montagem, né? Deixa eu fechar a caixinha aqui, ó. Eu posso selecionar também esses dois, pegar esse vinco e esse vinco, dobrar 90 graus, e vou dobrar aqui também 90 graus, porque a ideia agora, eu gostaria de fazer a paletização, né? Eu gostaria de checar quantas caixinhas dessa aqui a gente consegue colocar num pallet PBR que tem 1000 por 1200, por exemplo. Então eu posso vir aqui diretamente da mesma tela, eu posso vir aqui e pedir para ele paletizar no K-Pack, que é o nosso software de paletização. Tá? Aqui no caso eu estou determinando a altura máxima de paletização, o peso máximo que suporta o meu pallet. Ele automaticamente ele já está me dando o peso da minha embalagem. E aqui eu vou colocar o peso no caso dos meus tubinhos, aqui são 30 tubinhos, né? Cada um tem 200 ml, eu estou colocando 9 quilos que estão sendo transportados aqui. Vou dar um OK e ele vai fazer o que? Ele vai chamar o K-Pack, né? O K-Pack é o nosso software de paletização, ele vai pegar essas informações, ele vai pegar a caixa de transporte, ele vai pegar os 30 tubinhos dentro dessa caixa de transporte e ele vai pegar também a informação que eu inputei aqui do pallet, né, que é o PBR 1000 por 1200, sendo que uma altura eu tenho ali de 2 metros, né, de altura. Ele vai fazer esse cálculo no K-Pack e a gente pode aqui até pegar esse pallet e alocar ele num container de caminhão. Tá? Ele está fazendo aqui o cálculo aqui direitinho e vai mostrar para a gente o melhor resultado. Ele já fez aqui, então eu tenho 81 caixas de transporte nesse pallet. Ele está me dando um aproveitamento cúbico nesse pallet de 83%. Claro que eu tenho aqui várias outras soluções que eu posso escolher, né? Eu posso fazer, por exemplo, colunar, eu posso fazer amarrado, isso eu consigo eleger aqui o melhor cenário para cada situação. Tá? E uma vez que eu estou feliz com essa situação aqui, eu posso ainda posicionar esse pallet no meu caminhão. Deixa eu colocar um caminhão aqui também, para exemplificar para vocês. Eu vou colocar um caminhão padrão que eu tenho aqui, colocar também o peso máximo que ele aceita, e a gente vai agora checar esse resultado no caminhão. Se eu for aqui em Truck, Show My Truck, ele vai apresentar esse resultado que eu consigo colocar, no caso, 11 pallets nesse caminhão aqui, tá? E aí, claro, eu posso ainda voltar essa informação lá para o ArtusCAD e ele gera para a gente no ArtusCAD o resultado dessa paletização em 3D aqui, ó. Tá, eu tenho aqui o resultado em 3D e eu conseguiria aqui do ArtusCAD também, que é o nosso software de engenharia de embalagem, eu consigo gerar ainda um resultado dessa paletização em 3D, um relatório bem bacana em 3D, com todos os dados da cadeia aqui, né? Desde do produto primário, caixa de transporte, pallet e até caminhão, né? A gente poderia colocar nesse relatório aqui. E é uma solução bem fácil, né, de trabalhar. Uma vez que a gente tem ali a dimensão do produto, a gente já consegue achar a melhor caixa de transporte e já fazer a paletização numa interface totalmente automatizada e uma solução conversando com a outra, né? Eu não preciso, no caso, sair da solução de desenho estrutural, abrir uma solução de paletização, checar o cálculo, voltar para cá, não. A gente consegue fazer tudo de uma forma integrada aqui, utilizando tanto a solução de desenho estrutural quanto a solução de paletização, que é o ArtusCAD e o K-Pack, tá bom? Qualquer dúvida aí, a gente está à disposição, né, Marcos? É isso aí, Rodi. Obrigado pela apresentação. Pessoal, obrigado por assistir aí a nossa apresentação e mensagem principal é essa: uma solução de paletização junto com uma solução de desenho estrutural CAD conseguem entregar esse tipo de otimização e esse tipo de economia para vocês. Muito obrigado e até logo.